Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida. Agradecemos por suas bênçãos, Senhor, por sua bondade. E agora nós vamos estudar a lição e precisamos, Pai, de uma unção especial do Espírito para que possamos refletir no que será dito e realmente descobrir o que o Senhor deseja que façamos em cada aspecto, em cada momento. Que o Senhor venha derramar, Pai, chuvas de bênçãos sobre nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meu nome é Marlon, estou aqui com minha esposa Inara e hoje juntos vamos passar aqui a lição. E eu gostei muito do tema dessa semana, muito mesmo, porque trata de temas que a gente, de maneira, no dia a dia a gente costuma estudar. Até o verso para memorizar dessa semana, ele é bem significativo, né? Ele fala bastante coisa ao nosso coração, que diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Nós vemos também na Bíblia que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. E com a chegada da pandemia, nesse mundo que a gente está vivendo, com tanto caos, tanta doença, tanta morte, a gente nunca viu tantas pessoas com medo de morrer. E nessa semana a gente pôde ver que não somos apenas nós que muitas vezes nos deparamos com esse tipo de situação. Elias, ele também passou por isso. A gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas uma história no livro Grande Conflito que me chamou muito a atenção, pensando nesse texto, que fica especificamente no capítulo 14, é com referência ao reformador João Wesley. Ele, numa viagem para a América do Norte em missão, no navio que ele estava presente, ocorreu uma tempestade muito grande, onde ele e seus companheiros ficaram muito abalados, eles tiveram medo de morrer ali, e então eles perceberam que a fé deles, na verdade, ela não estava baseada no conhecimento de quem era Deus, mas sim nas suas próprias obras. E no momento de dificuldade, de temor, eles perceberam que estavam totalmente envoltos pelo medo. Mas ali naquele navio existiam os alemães, que eram pessoas humildes, que faziam trabalhos simples, humildes, mas que eram pessoas que tinham a fé verdadeira, que entendiam a verdadeira justificação pela fé. E João Wesley e seus companheiros fizeram uma pergunta para os alemães: as suas crianças e mulheres não têm medo de morrer? E ele disse: não. Eles não têm medo da morte. E a gente tem muito que aprender com essa história, né? Eu penso muito na minha vida, como que está embasada a minha fé. Será que eu conheço o caráter do meu Deus? Nos momentos em que eu tenho temor, eu reflito muito nisso. E eu creio que a lição dessa semana ela veio para fazer a gente refletir um pouquinho mais, né? Não há como obter o pleno descanso se nós não tivermos saúde física e saúde emocional. E é isso que nós vamos estar conversando hoje aqui, mas realmente o que Nara trouxe aqui é importante, porque não há o que temer quando entendemos o poder de nosso Deus, quando entendemos o amor de nosso Deus, a sua bondade, a sua misericórdia. Não há o que temer quando a gente entende que Ele está cuidando da nossa vida, que nenhuma folha da árvore cai sem que Ele saiba e permita. E lendo a Bíblia, a gente entende Ele, não como Satanás começa a colocar características ruins de Deus, que Deus não é esse Deus de amor que Ele demonstra, mas como um pai que ama e que cuida de nós. E outra situação que eu acho importante nós notarmos aqui, que a nossa saúde emocional, física e também até mesmo estão bem intrinsecamente ligados, né? Ellen White fala que 9 em cada 10 doenças têm a sua origem na mente. Então, se a gente entende isso, a gente entende o porquê essa parte da fé, a parte do cuidado com o corpo e do estilo de vida e o cuidado com a mente também, elas estão estritamente relacionadas em como obter plena saúde. A gente acompanhou nesse período de pandemia, talvez você possa ter passado por isso, algum familiar, alguém querido, né? Você tenha enfrentado a situação de orar pela cura e a cura não vir. Você pedir, se dedicar, você crê que realmente
era o melhor para a vida da pessoa, mas Deus não atendeu a oração. Como será que a gente deveria ver esse tipo de situação? O que acontece quando as nossas orações elas não são atendidas? A gente precisa ter uma vida submissa à vontade de Deus. E eu quero responder essa pergunta contando um pouco da história de Ezequias. Eu admiro muito aquela história, eu gosto muito dela mesmo. Aprendo muito, muito mesmo. Ele foi um rei fiel. E muitos reis antes dele havia sido mau. O seu pai era mau. O seu avô era um rei bom. Mas estava vindo uma sequência de reis maus. E ele fez o que era reto perante ao Senhor, realizou várias reformas. Porém, em dado momento, veio sobre ele uma doença para a morte. E Deus falou, prepara a tua casa porque você vai morrer. Prepara suas coisas porque o meu propósito para você é a morte. Pelo menos isso que a gente entende do texto ali. E aí ele começa a orar a Deus, falar de tudo que ele tinha feito, como ele tinha sido um rei diferente e que ele queria a vida. Ele começou a orar muito pela vida. E aí a gente vê que Deus, em sua misericórdia, concede mais 15 anos de vida para ele. Mas o que foram esses 15 anos? Foram anos que aconteceram coisas terríveis. Ele desonrou a Deus, dando glória para si mesmo, ao invés de Deus, quando os embaixadores de Babilônia vieram ali visitar e entender o que tinha acontecido, porque ele pediu como sinal que o sol se movesse, né, para trás. E não só isso também, nasceu o rei Manassés, né, um dos piores reis de Israel, que até mesmo cerrou o profeta Isaías ao meio. Então, a gente precisa estar submisso à vontade de Deus. Deus pode ter um plano para nós, para a vida, para a cura, para o restabelecimento, ou para uma doença permanente, não sabemos, ou para uma morte, porque nós temos que entender que a nossa mente não pode estar nessa terra. Nós temos que estar com a mente nas coisas eternas e realmente submeter a Deus. Então, não, Deus sabe o que é melhor para mim. Ele sabe o que serão meus anos daqui para frente. Logo, eu faço a minha parte, o que me corresponde, e descanso na confiança que Deus está conduzindo todas as coisas para o bem daqueles que amam a Deus. Isso parte de um conhecimento do caráter de Deus. A gente conhecer as histórias bíblicas, conhecer quem é o nosso Deus, como ele agiu em determinadas histórias, situações na vida das pessoas que tiveram fé. Isso fortalece a gente para esse tipo de momento. Nos ajuda a ter uma real submissão à vontade de Deus, crendo que a vontade de Deus ela sempre será a melhor. A gente tem um conhecido que quando ele pegou Covid, eu achei muito interessante porque talvez você já tenha passado por isso também, certamente, de ver muitos queridos falando assim, ore pela cura de fulano que está com Covid, ore para que Deus salve ele, para que ele não morra. Essa é a vontade do nosso coração. Mas esse amigo próximo a nós, ele fez um pedido, ele ficou bem grave, né, da doença, e ele mandou o seguinte pedido: ore para que Deus faça a sua vontade, para que Deus faça a vontade dele, seja a cura, seja a morte, mas para que ele faça aquilo que for segundo o seu propósito, segundo os seus desígnios. E nossa, como isso impactou a gente, porque o nosso desejo humano é, não, eu não quero morrer, eu quero continuar vivo, eu não quero perder aqueles quem eu amo. Mas essa submissão, entendendo que Deus, ele conhece o futuro, ele sabe o que seria uma bênção ou uma maldição para a nossa vida, isso faz toda a diferença para a gente lidar com essa situação tão difícil que é a perda de alguém. A gente tem que lembrar como foi Jesus, né? Jesus expressou a vontade dele. Pai, se é possível, se for possível, livre de mim esse cálice, mas contudo, seja feita a tua vontade. Podemos expressar os desejos do nosso coração a Deus, mas devemos ao mesmo tempo ser submisso a Ele, realizar algo diferente daquilo que queremos. Algo aqui falando sobre a parte agora de saúde física, será que existem remédios naturais? Será que a Bíblia aprova remédios naturais para o restabelecimento da saúde física? Nessa mesma história de Ezequias, por isso que eu falei que ela é muito interessante e nos ensina muito, em Isaías 38, verso 21, diz assim, depois que Deus falou que iria dar cura, né, para o rei Ezequias, Isaías havia dito: prepare-se uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre a chaga, e ele se recuperará. Então você vê aqui um simples tratamento com pasta de figo para curar aquela enfermidade. Aí eu pergunto, o que curou, né? O que curou Ezequias? Foi Deus ou foi esse tratamento natural?
é interessante que aqui a gente vê um esforço combinado da parte divina, da parte humana. Existe uma parte humana. Deus, ele não nos acostuma mal. Ele nos ensina, ele não fica, como diz aquele ditado, né? Não nos dá o peixe, ele nos ensina a pescar. Então, assim, existe uma parte humana que deve ser feita para o restabelecimento da saúde física ou emocional e também a parte divina. Como você pode nos trazer esse ponto aqui? Eu gosto muito daquele texto de Deuteronômio que diz assim, né? Se cumprires os meus estatutos e as minhas ordenanças, os meus mandamentos, não porei sobre ti as enfermidades que coloquei sobre o Egito. Deus, ele deixou para nós leis de saúde. Nosso corpo, ele é regido por leis naturais. E quando a gente cumpre essas leis, a gente vive de acordo com aquilo que é o plano de Deus para a maquinaria do ser humano. O corpo, ele funciona corretamente. E o contrário também é verdadeiro, né? Da mesma forma como a lição trouxe aqui, que quando a gente está cansado, o nosso sistema imunológico, ele precisa do descanso físico para ele poder se recuperar, para que as próprias células ele façam o seu trabalho de restauração. Assim é em todo o resto, né? Então, quando a gente tem um carro, por exemplo, que no motor dele só aceita gasolina, a gente coloca diesel, em algum momento vai ter um problema ali. Mas se a gente coloca o combustível certo no motor, ele não vai dar problema, ele vai funcionar perfeitamente. E assim são com as leis de saúde, né? Os 8 remédios naturais que Deus deixou. Sim, a gente daqui a pouquinho vai falar sobre se isso dá garantia sempre de ter saúde ou não neste mundo de pecado, mas só corrigindo, o texto fica em Êxodo 15, 26. Diz assim, ó: E disse, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, olha as condições, e inclinar os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade porei sobre ti que pus sobre o Egito, pois eu sou o Senhor que te sara. Assim como na época Israel tinha um profeta, tinha alguém que falava com Deus e trazia orientações, como a gente vê a questão do maná e outras orientações, tanto de saúde como outras áreas do ser também. Hoje nós temos também. Hoje temos a boa ciência, que traz muitas realidades a respeito da saúde, e temos também uma luz especial. Nós adventistas temos Ellen White como uma mensageira de Deus, que recebeu inspiração divina para trazer muitos princípios de saúde. E olha, a gente não pode dizer, já respondendo aquela questão, que se a gente fizer toda a nossa parte, quer dizer que nós não teremos doenças. Não, Deus pode permitir, como permitiu em Jó. Jó era fiel dentro da luz que ele tinha, e veio as doenças sobre ele. Mas algo que a gente pode garantir, pelo menos, que estaremos realmente fazendo a vontade de Deus, e a gente terá menos doenças. E outra, muitas mortes que aconteceram não precisariam acontecer. Nem todas as mortes são propósito de Deus. Eu fico imaginando, né? Muitas mortes, assim, ser pelas atitudes, os hábitos ruins, e aí a gente coloca, não, é propósito de Deus. Puxa, nem sempre é propósito de Deus. Lógico que nós não podemos, um outro lado, outro extremo, toda doença, não, isso aí é porque pecou. Teve um caso na Bíblia, a gente vai ler agora daqui a pouquinho sobre o paralítico, mas teve um caso na Bíblia que, quem pecou para que ele fosse cego assim? Não, nem ele, nem os pais deles pecaram. E isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Então nós não somos juízes para interpretar aquilo que é transgressão de uma lei de saúde ou não, mau hábitos. Nós estamos aqui para ser restauradores, para ser realmente pessoas que restabeleçam a vida espiritual, ajudem na saúde física e na saúde emocional das pessoas também, trazendo princípios orientadores que poderão nos nortear nessa caminhada, neste mundo de pecado. Para ilustrar bem isso que o Marlon falou, tem um texto em Conselhos sobre o Regime Alimentar que diz assim: quando fazemos tudo o que podemos para ter saúde, então podemos esperar que abençoados resultados se sigam, e podemos pedir com fé a Deus que abençoe os nossos esforços pela preservação da saúde. Ele responderá então às nossas orações, se o seu nome puder ser glorificado por isso. Mas compreendam todos que há uma obra para fazerem. Deus não operará de maneira miraculosa para preservar a saúde de pessoas que estão seguindo um caminho que fatalmente os fará enfermos por causa de sua desatenção para com as leis da saúde. Ou seja,
quando a gente faz a nossa parte, a gente pode orar reclamando as promessas de Deus de que Ele preservaria a nossa saúde, mas, como foi dito aqui, sempre em submissão à soberana vontade de Deus, entendendo que, ainda que nós façamos a nossa parte, pode ser propósito de Deus que venhamos a ter alguma doença ou falecer por algum outro motivo. Então, é muito importante ter esse equilíbrio, porque não pensar que eu cuidar da saúde não vai fazer diferença mesmo? Então, para que eu vou cuidar, né? Porque para que eu vou fazer exercício físico? Para que eu vou comer algo mais saudável e deixar de comer aquilo que é gostoso, mas que faz mal? Não faria muito sentido. Seria muito mais fácil a gente aproveitar as coisas boas da vida, mas que não fazem tão bem, né? E como fica, né, o caso de pessoas que erraram, transgrediram essas leis, seja a lei moral, que também traz enfermidades, né? Ah, não. Será que o adultério traz enfermidades? Claro que traz. Porque quem consegue dormir bem, ter um sono reparador, sabendo que sua consciência está transgredida, que não resolveu a situação diante de Deus, diante dos homens, aqueles que roubam, aqueles que desviam verba pública para usar para outro propósito. Olha, com certeza isso pode acarretar doenças. Agora, como que fica esse caso? Será que o caso de quem pecou, tanto na lei moral, quanto também errou nas questões de saúde, será que ela tem esperança? Então, abra a Bíblia conosco em Marcos. Vamos ver algo. Marcos capítulo 2 diz assim, verso 1. Alguns dias depois, Jesus entrou outra vez em Cafarnaum, e o povo soube que ele estava em casa. Logo, se ajuntou tanta gente que ainda nos lugares junto à porta nem cabiam. E lhes anunciavam a palavra. Vieram a ele conduzindo um paralítico, trazido por 4 homens, e, não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram um telhado de onde estava e, fazendo buraco, baixaram o leito que estava doente. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, os teus perdoados estão os teus pecados. E continuando o texto, a gente vê que Deus, além disso, também deu a cura física. O que a gente aprende dessa história? A gente entende que, de fato, Deus perdoa os pecados. E Deus pode, mesmo que a gente tenha acarretado sobre nós mesmos a doença, Ele também nos trazer restauração, porque Ele é misericórdia. Ele pode entender que, se a gente receber a cura vinda dEle, a gente pode glorificar o nome dEle depois daquilo. A gente vai mudar nossas ações, nossas atitudes que nos acarretaram a doença. E Deus falou, está perdoado os seus pecados. A paz veio, aquela angústia que ele tinha de alma, aquilo que trazia, quem sabe, até piorava a situação dele, agravava, foi perdoada e saiu aquele peso dos ombros. E agora, então, Deus mexeu na causa do problema. E agora ele poderia aliviar o sintoma, trazendo realmente cura plena. Até quero fazer uma pergunta para a Inara agora. O que isso nos ensina sobre entender a causa de dificuldades, enfermidades físicas que nós possamos estar vivendo? Bom, eu entendo que é muito importante a gente fazer uma reflexão pessoal de como nós estamos lidando, né? A gente tem cuidado do nosso corpo, a gente tem feito aquilo que Deus nos pede, ou nós temos cuidado mal, né, do templo do Espírito Santo. Ainda que venhamos a adoecer, é importante a gente refletir, confessar, se arrepender, pedir perdão, mas não ficar se vivendo essa culpa, porque a culpa ela não traz cura nem restauração, mas entender o perdão e a misericórdia de Deus traz. Verdade. Olha, uma vez que a gente entende que Deus perdoa todos os pecados e que Ele está disposto, assim, quanto pior é a nossa condição, maior é o argumento diante de Deus para Ele nos aceitar, para nos perdoar. A gente não tem nada que a gente faça, vou mudar meu estilo de vida, vou fazer isso ou aquilo para conseguir saúde. Não, isso está errado. Ou para conseguir perdão, ou agradar mais a Deus. O que a gente tem que fazer é chegar como nós estamos e nos render a Deus. E entregar, Senhor, a minha vida agora está em tuas mãos. Olha só, vou ler um texto que está em Parábola de Jesus. Eu vou ler e eu quero te perguntar, se nós crermos nesse texto, como não ter paz de alma? E tendo paz de alma, muitos das nossas enfermidades podem ser curadas. Se consagrarmos a vida a seu serviço, nunca chegaremos a situações para as quais Deus não haja feito provisão.
Olha que profundo esse texto. Qualquer que seja a nossa situação, temos um guia para nos dirigir o caminho. Qualquer que sejam nossas perplexidades, temos um conselheiro infalível. Quaisquer que sejam nossas aflições, privações ou solidão, temos um amigo compassivo. Se em nossa ignorância dermos passos errados, Cristo não nos abandona. Ouviremos uma voz clara e distinta. Eu sou o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele livra os necessitados que pedem socorro. Também os aflitos que não têm quem os ajude. Salmo 72, 12. Isso é maravilhoso, né? Eu fico pensando, se Deus não negou o seu próprio filho por amor de cada um de nós, como que ele ia ter prazer em ver o nosso sofrimento? A gente não pode esquecer que o interesse maior de Deus é no nosso caráter, é nos levar para o céu. É essa preparação que a gente precisa para estar no céu. E se uma doença, se uma morte de um ente querido, ou a nossa mesma, for o necessário para que nós obtenhamos a salvação, Ele vai permitir que isso chegue até nós. Não com o objetivo da destruição, mas com o objetivo da consagração, do aproximarmos mais de Deus. Porque o objetivo de Deus é muito além do que o que os nossos olhos podem ver, do que essa terra aqui, que é tão passageiro, o nosso tempo aqui é tão curto. Então, se nós olharmos para as coisas com um olhar espiritual, vai ser muito mais fácil de encarar os desafios, né? Com certeza. E outro ponto também é nós entendermos que se em cada segundo existe uma proteção de Deus, e se essa proteção fosse tirada por um milésimo que fosse, naquele momento nós seríamos fulminados pelo diabo. Então olhe para a sua vida. Quanto tempo já estamos vivos? O quanto Deus misericordiosamente nos protegeu. Será que agora essa situação do mundo é demasiado ou muito ruim, que Deus não pode nos ajudar? Eu perdi um tio muito querido mesmo, para essa doença terrível. E foi muito difícil aceitar o propósito de Deus nesse sentido, onde ele infelizmente faleceu. Porém, nós precisamos ter a visão, não aqui nessa terra, mas no céu, e encontrarmos paz e descanso. Mas é importante nós entendermos também, agora vamos passar para uma próxima parte, sobre saúde emocional, mas antes disso, só para encerrar essa parte de saúde física, para nós realmente fazermos uma análise. Como eu tenho vivido? O que eu tenho comido? Tenho feito exercício físico corretamente? Tenho cuidado, buscado cuidar, obedecer às leis dadas de saúde? Porque o nosso corpo tem leis, todo o universo tem leis. Existe a lei da gravidade, existem várias leis, o nosso corpo tem leis. Uma vez que a gente desobedece essas leis, a gente está em risco em obter realmente doenças. Então, vamos analisar como eu tenho comido, não somente o que eu tenho comido, mas como eu tenho comido. Tenho tomado água corretamente, tenho dormido corretamente, tenho procurado ir mais vezes para lugares campestres, para respirar um ar puro, buscar realmente analisar o que eu e minha família temos comido, porque isso faz muita diferença. A gente come 3 vezes ao dia, ou pelo menos deveria. E a gente, assim, é diretamente afetado por aquilo que a gente come. Até a nossa vida emocional, nossa vida espiritual é afetada pelo que a gente come. Isso quem diz não sou eu. É a mensageira do Senhor, a ciência, a boa ciência também fala isso. Então nós devemos analisar esses pontos para que possamos reclamar as promessas de Deus sobre nós. E não só viver da misericórdia. Claro que nós só vivemos pela misericórdia, mas eu quero dizer assim, Senhor, eu errei, me perdoe. Mas Senhor, eu busquei fazer o melhor que eu pude dentro das condições que eu estou. O Senhor me ajudou, me dê saúde, proteja a minha família, cuide de nós, e Deus certamente cumprirá as suas promessas, não de sempre ter saúde, mas quando Ele achar oportuno permitir que a saúde venha, como resultado da obediência às leis de saúde, virá. Mas quando vira também a enfermidade, que nossa vida, assim mesmo assim, a gente dê glórias a Deus, né? E as coisas de Deus, elas são muito simples, na verdade. Para vocês terem noção, a falta de nutrientes básicos na nossa saúde podem causar depressão, ansiedade, nervosismo, estresse. A relação entre o corpo e a mente, ela é muito íntima, e a gente precisa entender isso. Que se um está afetado,
consequentemente o outro vai sentir também. Nós somos um todo, né? Então, Deus ele pede que a gente tenha cuidado, tanto com aquilo que a gente está alimentando a nossa mente, aquilo que a gente está escutando, assistindo, contemplando, isso nos influencia inconscientemente, quer nós queiramos ou não, porque o nosso cérebro ele foi planejado para ser assim. É verdade. Agora falando um pouco de depressão, ou tudo que envolve todas as variáveis, a ansiedade, etc. Um pouco da saúde mental, emocional. É importante nós entendermos, assim, a gente não pode dizer que a alimentação somente é a causa para esses sintomas. Não é verdade. Existem realmente eventos difíceis em nossa vida que pode estar vindo sobre nós que sejam de fato desanimadoras, desencorajadoras. E foi o que aconteceu com Elias. Logo a gente vai ver aqui como ele agiu, né? Como foi essa situação. O próprio Jesus teve momentos difíceis, na qual ele estava numa angústia profunda, como de morte. Então, a gente não pode engessar falando que tudo vem do estilo de vida. Mas é claro que isso afeta bastante. É uma das variáveis, quem sabe uma variável importante. Muitos alimentos estimulantes, por exemplo, que a gente come, elevam ali o nosso pico de dopamina bem alto e, de repente, logo depois há uma queda drástica desse hormônio também. E quanto maior o número de dopamina fora do normal, porque nós temos um nível correto de dopamina que Deus quer que nós tenhamos prazer. Porém, quando a gente vê esses níveis abaixando, sempre alto de dopamina, o nosso nível de serotonina também abaixa. Eles são proporcionais. Então, quanto mais alto um, outro vai baixando. Então, a gente precisa ter uma vida equilibrada para ter, sim, momentos de prazer enquanto a gente come, enquanto a gente trabalha ou faz outras atividades, mas também aquela serotonina, que é o hormônio do prazer duradouro. Dopamina, hormônio do prazer momentâneo. Serotonina, duradouro. Deus quer que nós tenhamos felicidade, alegria, satisfação no momento e também algo duradouro. É lógico que isso pode contribuir, né? Mas não só isso, existem outras coisas também, que eu vou ler o texto e vou pedir para minha esposa comentar, que está em Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Isso é um pouco do que a gente vem conversando já até aqui, né? Existem muitas doenças psicossomáticas, né? Principalmente pessoas com temperamento mais melancólico, que têm uma tendência a gostar de ficar ali no sofrimento, que gostam de pensar as coisas, às vezes, mais para o lado negativo, mais pessimista, ou sempre fica esperando que o pior vai acontecer na vida dela. Essas pessoas têm uma tendência a acabar somatizando esses sentimentos ruins e o corpo ele acaba sentindo, muitas vezes se manifestando na forma de doenças autoimunes, onde as próprias células do corpo atacam a si mesmos. Então, a gente precisa buscar essa paz perfeita na presença de Cristo Jesus. Entender que Ele quer carregar os nossos fardos, as nossas ansiedades, depositar tudo sobre Ele. Entender que Ele é o nosso grande conselheiro, nosso melhor amigo, que está totalmente disposto a escutar o que a gente tem para falar. Ele quer conhecer, Ele já conhece, na verdade. Ele só quer que nós nos acheguemos a Ele para que Ele possa trazer a paz que a gente precisa. E essa paz, ela vai trazer saúde, ela vai trazer confiança, ela vai trazer alegria. Então, o nosso convite é: busque relacionar-se com Cristo, busque mais da presença de Jesus, porque isso é saúde para a alma, é vigor para nós. Lembrei de uma música do Arautos do Rei, antiga, eu não lembro o nome inteiro dela, mas tem paz, a paz que Cristo dá. É uma música muito bonita, coloca no YouTube aí, pesquisa essa música, tenho certeza que ela pode também te ajudar. Até a música faz parte do processo curativo para esse ponto. Vamos ler a história de Elias. Só, na verdade, assim, a gente conhece a história de Elias, a gente não vai ler toda a história dele. A gente sabe que ele fez aquelas... Tiago fala que ele era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, ou seja, a mesma carne, mesmas tentações. Mas ele orou para que não viesse chuva por 3 anos e meio, para que o povo de Israel reconhecesse a sua condição pecaminosa e se arrependesse, e não choveu. Depois, quando ali, junto com os profetas de Baal, ele falou para os profetas: agora vai lá, pede chuva para o seu Deus Baal, vê se vai dar. Eles tentaram, não conseguiram.
Depois ele fez uma simples oração, sua oração foi atendida, desceu fogo do céu, veio a chuva, ele acompanhou o rei correndo, fico imaginando o cansaço físico, né? Porque deveria ser uma distância boa. Também ele veio correndo à frente da carruagem. Não sei se ele comeu, eu imagino que não, porque um jejum seria muito propício para esse momento tão... Quem vai pensar em comer, né, nesse momento tão difícil? E aí ele chegou ali cansado, exausto, após um grande evento, após ali uma liberação de vários hormônios e etc., uma variação de sentimentos, e aí vem a ameaça de morte de uma mulher. Um homem que foi tão fiel diante de tantos homens, diante de tantas coisas, naquele momento, devido a toda a circunstância que estava ali em volta dele, ele fraquejou e deixou por um momento de olhar a Jesus, e aí ele saiu correndo, fugitivo, e foi se esconder no deserto, correu, até que ele encontrou um lugar para se esconder e desejou para si a morte. Quem nunca, né? Quem nunca achou que, por conta de uma situação ruim que nós estejamos vivendo, preferimos morrer do que viver? E junto com isso, Elias, ele também ficou ele percebeu a sua condição, ele percebeu que ele foi covarde, né? Ele saiu do posto do dever para fugir, foi pesado demais para ele, e ele começou a olhar para si, da mesma forma como muitas vezes acontece com a gente, e você ter, assim, repulsa de si mesmo, repulsa das suas atitudes erradas, e o olhar tanto para si fez com que ele tirasse os olhos de Cristo, de quem é Cristo para ele, daquilo que Cristo podia fazer através dele, e quantas provas, né, Deus já tinha dado para ele do poder, do cuidado, da proteção. Mas, assim como acontece muitas vezes conosco, como aconteceu com Pedro, ele também tirou os olhos de Jesus. E é muito importante a gente entender que até uma das formas, né, de vencer a depressão é tirar os olhos, né, de nós mesmos e fazer algo por alguém. O Marlon, acho que tem o texto aqui, ele vai ler, que a Ellen White ela fala sobre isso. É muito importante você se dedicar a cuidar de outros no momento em que você, às vezes, só queria estar olhando para si, para a sua dor. E isso faz muito bem, você esquecer dos seus próprios problemas e você se interessar em ajudar. A Bíblia diz, né, mais bem-aventurado é dar do que receber. Nós somos projetados para isso. E Deus nos criou dessa maneira, para que a gente sentisse satisfação em fazer isso e naturalmente a nossa mente fosse encontrando um descanso. Existem muitas variáveis quando a gente fala de depressão. A gente não pode engessar o assunto. Mas como a gente está falando aqui, essa é uma das variáveis. Convém a gente cuidar de... Quanto mais variável a gente cuidar, mais chance de sair dessa situação. E uma delas é essa, que eu achei muito legal. Esse texto está em Ciência do Bom Viver, página 256. Muitas vezes são solicitadas orações pelos aflitos, tristes e desanimados. E isso é correto. Devemos rogar a Deus que derrame luz na mente obscurecida e conforte o coração magoado. Mas Deus só atende às orações em favor dos que se colocam em rumo de suas bênçãos. Ao mesmo tempo que pedimos por esses aflitos, devemos estimulá-los a esforçarem por ajudar aos que se acham mais necessitados do que eles. Serão dissipadas as trevas de seu próprio coração enquanto buscam auxiliar a outros. Ao buscarmos confortar nossos semelhantes com o conforto com que nós mesmos somos confortados, a bênção nos será devolvida. Então perceba, primeiro, existem situações que nós devemos ser que nem os amigos do paralítico, né? Há pessoas que não vão conseguir ir à presença de Jesus sozinhas porque elas não têm um conhecimento correto da palavra, ou porque não têm forças, ou porque de fato a situação está realmente difícil. E a gente não pode julgar, a gente às vezes olha uma situação da pessoa, mas eu já passei por isso e lidei bem. Mas a gente não sabe como funciona cada mente. Cada mente é uma infinidade de situações, é uma infinidade de como funciona. Então a gente não pode ficar falando de, o seu sentimento é desproporcional, o que você está passando é desproporcional. É uma observação muito rasa isso, mas algo que a gente pode aprender é, de fato, primeiro, vamos carregar aqueles que precisam ser carregados, carregá-los a Jesus. Segundo, precisamos, se nós estamos nessa condição agora de enfermidades do cunho emocional, ansiedade, seja o que for,
nós precisamos olhar as variáveis e, na medida que Deus for nos dando forças, buscar auxiliar outros que estão numa situação pior. Nem sempre nós, assim, a gente conversa com algumas pessoas, né? Sempre a situação que a pessoa está vivendo é a pior, não existe igual, é a que mais sofre. E de muitas vezes a gente aumenta o sofrimento mais do que ele precisa ser por conta do nosso estado da mente mesmo. E ao buscar, primeiro, auxiliar outros, isso pode nos trazer restauração, esquecer de nós mesmos um pouco, apesar de que temos que cuidar uma parte de nós, mas não devemos ser como o mundo, pare de ser cuidar dos outros, cuide só de você. Isso também é um outro extremo, existem dois extremos aí. Mas é algo que nós precisamos fazer. E outra coisa, só para você entender como é importante, Ellen White fala que o exercício, aqueles que não fazem exercício, os pensamentos ficam confusos. Então, como nós precisamos também cuidar da saúde, porque também vai afetar esse ponto também. E eu acho muito interessante, eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas veja bem, Jesus, Ellen White fala que quando ele esteve aqui na Terra, ele passou muito mais tempo curando do que pregando. O nome disso é obra médico-missionária. Foi isso que Jesus fez quando ele estava aqui na Terra. E nós, como adventistas do sétimo dia, temos esse legado também que ele deixou para nós. Nós devemos seguir as pegadas do nosso mestre. Então, é o nosso dever, sim, por tudo aquilo que a gente tem revelado, aprender como fazer tratamentos simples, tratamentos naturais, através de simplesmente ensinar as pessoas como elas devem comer, como elas devem usar as coisas simples que Deus deixou, o bom uso da água para aliviar suas doenças. E dessa maneira a gente pode também abrir as portas ao Evangelho. E essa é uma missão que a gente tem, né, como povo de Deus, e nós precisamos buscar estudar mais sobre isso, entender o que Deus requer de nós, né, nessa obra missionária. E sim, muito importante. Até eu lembrei de uma situação que aconteceu essa semana. Um não adventista buscou entrar em contato com uma pessoa conhecida, e essa pessoa conhecida era adventista. Eles falaram, essa pessoa falou assim: olha, eu tenho acho que era a esposa dele, está com uma depressão muito profunda, os médicos não sabem mais o que fazer, já tentamos de tudo, mas a gente sabe que os adventistas entendem muito disso, de saúde, então eu estou aqui para buscar ajuda, o que eu faço com a minha esposa? E essa pessoa não sabia, procurou uma outra pessoa, essa outra pessoa não sabia, aí procurou a gente. Nós temos muita luz à nossa disposição. Se a gente ler o livro Ciência do Bom Viver, Conselhos sobre o Regime Alimentar e Medicina e Salvação, muita ajuda a gente vai poder dar. Isso não tira a ajuda profissional, isso não tira a ajuda de um bom médico, de um bom psicólogo, não é isso que nós estamos querendo dizer. Mas estou querendo dizer que nós somos chamados para ter conhecimentos de saúde. Ellen White fala que todo membro da igreja deveria usar-se da obra de saúde, ou seja, viver os princípios de saúde e também ensinar os princípios de saúde nesse mundo tão enfermo. Então nós precisamos nos levantar. Desperta nós que dormimos desse sono, onde o mundo está precisando de nós nesse momento tão doente, e muitas vezes a gente não sabe dar essa ajuda através desses meios simples, também saber encaminhar boas pessoas, trazer que a nossa casa seja também um refúgio onde a pessoa vai encontrar um pedacinho do céu, onde vai ter os princípios de saúde do céu, os princípios espirituais do céu, que nós sejamos de fato como Cristo, as pessoas que estavam enfermas e doentes, sempre trazendo elas até nós e encaminhando elas ao grande, grande médico. E para finalizar, Deus ele sabia que dias melhores ainda iriam vir para Elias. Elias não sabia o que vinha pela frente, mas Deus sabia. E eu achei muito bonito que a lição trouxe um trechinho que diz assim: para Elias não haveria morte desesperada debaixo de um zimbro, mas, em vez disso, uma carruagem de fogo rumo ao descanso celestial. Queridos, ainda que as trevas, ainda que uma nuvem escura esteja em cima de você, como muitas vezes já aconteceu com a gente, Jesus ele pode dissipar toda a treva. Creia nisso. Peça para Ele, compartilhe dos sentimentos que você tem, bons e ruins. Ele pode te dar o descanso que você precisa. Não façamos como Elias, assim, no momento de fraqueza, mas busquemos aprender com essa história que Deus deixou para nós, de que ainda que a gente não veja o futuro, a gente precisa confiar, porque dias melhores virão. Sim. Aqueles que não arcam com pesadas responsabilidades ou que não estão acostumados a sentir profundamente
não podem entender os sentimentos de Elias e não estão preparados a tratá-lo com terna compaixão que ele merece. Deus sabe e pode ler a angústia do coração ferido sobre a tentação e o conflito doloroso. Queridos, sejamos cheios de compaixão, tardios para julgar, prontos a ajudar, prontos a restaurar, não a criticar, não a determinar as causas e os problemas, mas de fato ajudar. Vamos orar. Querido Deus, nós entregamos nossa vida em Tuas mãos. Venha derramar o Espírito Santo sobre nós. Nos traga plena saúde e restauração das quais nós precisamos, Senhor. Tu podes fazer isso em nós. Nós te pedimos e cremos que o Senhor pode trazer restauração se o Senhor quiser. Mas acima de tudo, nós queremos uma fé, Pai, uma fé capaz a submeter a sua providência e a sua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém.